tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 18 de novembro de 2014, uma terça-feira. Esse é o verbete de número 3.210, 6 páginas, 50 elogias, 11 máximos. O tema de hoje é Jeitinho Brasileiro. A especialidade, Cosmoeticologia. Quem escreveu o verbete foi a professora Adriana Rocha, que está aqui muito bem acompanhada com a equipe da Cosmoetos, não é isso? Aqui é a pré-IC. Quer falar um pouquinho? Sim, é a pré-IC Cosmoetos que a gente está estruturando, e a especialidade é justamente desenvolver a cosmoeticologia. E o nosso Mater Pensene é um Mater Pensene bem tranquilo, que tem tudo a ver com jeitinho, que é autoexemplarismo cosmoético. Então, aqui está a bancada da Cosmoetos, está faltando a professora Isabel, né, e a professora Fátima, mas estamos aí presentes para ajudar. Muito bom. Então, vamos falar um pouquinho da professora Adriana Rocha. Ela é professora universitária, mestre em Ciências Jurídicas, doutoranda em Direito, ou doutora? É pós-doutorado. Pós-doutoranda em Direito, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária e docente da Conscienciologia, desde 96, autora do livro Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estados, de 2001, e tenepsista desde dezembro de 2008. Depois eu vou te dar para você atualizar aqui, tá bom? Então vamos à definição. O jeitinho brasileiro é a forma de pensenizar e agir à margem da lei, antiética, ilegal e anticosmoética, sendo manifestação patológica consciencial e social obsoleta, ultrapassada, autocorruptiva, sempre visando vantagens inescrupulosas e antievolutivas. Destacamos aqui uma coloquiologia com 25 expressões populares que vale a pena vocês darem uma olhada. Então vamos na pensenologia. O holopensene da autocorrupção, o holopensene do justiceiro, o holopensene da injustiça, a reurbanização regional e nacional a partir da lucidopensenidade, aí a autopensenidade no contrafluxo do holopensene do contrabando, da lavagem do dinheiro e da corrupção. Enfatologia, o gato, a gambiarra, o desenrascar português, a improvisação desnecessária, a solução tosca, o drible da burocracia, o desprezo aos instrumentos de controle social e o jeitinho na condição de regra e a norma legal, exceção. O ethos coletivo oportunista e o término das falácias lógicas para justificar a manutenção do jeitinho brasileiro. Em parafatologia, a afinização com a baratrosfera, a lucidez quanto às manipulações conscienciais, os parafatos da paradireitologia e da cosmoeticologia. Na argumentologia, destacamos, na etiologia, existem 16 causas desencadeadoras do jeitinho brasileiro. E em efeitos, 9 prejuízos socioeconômicos decorrentes da incerteza e imprevisibilidade geradas pela instituição ad hoc do jeitinho brasileiro. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: o ato clandestino, autopensenização ilícita, consciência cosmoética, negocinho evolutivo, paradireitologia. A autoconscientização cosmoética é o caminho para a eliminação do jeitinho brasileiro, possível de ser alcançada pela consciência interessada em superar essa parapatologia parasocial. Você ainda fica sem jeito ao se confrontar com a temática do jeitinho brasileiro? Ainda exercita essa prática na vida cotidiana? Em caso afirmativo, quais decisões tomará para não mais admitir no universo pessoal o jeitinho? Destacamos assim 5 referências aqui bibliográficas que vale a pena vocês olharem. E na mega-análise, com a equipe das psicossábias: transgressão, desrespeito, ilegalidade, corrupção, privilégio, conivência, antidireito, interprisão, antiexemplo, manipulação, anticosmoética, acompliciamento, holomaturidade, honestidade, direitologia, coerenciologia, cosmoeticologia, ortopensenologia, paradireitologia e parapatologia. Então, Adriana, para começar,
a ideia desse tema? Como surgiu a relevância de se falar desse tema aqui no Verbete? Oi, boa tarde a todos, boa tarde, teletertulianos. Eu, particularmente, estou muito satisfeita de poder falar sobre esse tema dentro da Conscienciologia, que o primeiro contato assim, mais oficial foi na prova de doutorado, na Federal de Santa Catarina, que o livro, dentro da bibliografia que a gente precisava ler, era esse livro aqui, O Jeito na Cultura Jurídica Brasileira, do Keith Rosen. Ele é um americano, ele fez uma pesquisa no Brasil pela Universidade Federal, a FGV, no Rio de Janeiro, e ele, justamente aquilo que a gente estava conversando antes, né, Adriana, ele fez um estudo da cultura brasileira. Porque quando ele veio para o Brasil, ele achou muito estranho o jeitinho. Inclusive, ele conta a história no início do livro, que ele começou... Está falhando, não. Ele começou justamente no consulado brasileiro e que o próprio funcionário sugeriu que ele desse um jeitinho para ele conseguir o visto para vir para o Brasil. Que ao invés dele se declarar economista, alguma coisa assim, ele fosse engenheiro agrônomo, para encaixar ele, para ele poder ter um visto e vir para o Brasil, né? Então, assim, eu li o livro e, na verdade, foi bem interessante, porque na época eu já morava em Foz do Iguaçu, e eu fui identificando várias semelhanças com o que acontecia na cidade. Então, ele tem uma parte histórica que ele conta de onde veio, de Portugal, da nossa tradição portuguesa, da questão da influência jurídica portuguesa no Brasil, da colonização, né, do estilo da colonização que influenciou muito. E aí eu fui vendo, nossa, Foz do Iguaçu nisso, Foz do Iguaçu naquilo. Na época eu tinha mudado do Rio, e aquilo me alertou. Falei, nossa, eu até comecei a falar, estamos na Jeitinholândia, porque aqui a coisa exacerbava muito por causa da fronteira, né? E aí comecei a estudar, comecei a conversar muito com o professor Regson, que está aqui do meu lado, né? E a gente trocava muitas ideias, e aí ele começou a fazer mestrado. E aí ele começou a fazer o mestrado, e aí ficou em dúvida sobre o que ele ia pesquisar no mestrado. Ele é professor de letras, estava fazendo mestrado em sociolinguística, né? E aí ele começou, eu queria fazer uma coisa que ajudasse, que esclarecesse as pessoas. E eu estava lendo muito sobre o jeitinho, estava apresentando trabalhos lá no doutorado. E aí eu falei, por que você vai falar do jeitinho? Foi aí que surgiu a história do Verbete, por isso que eu estou aqui, não o professor Regson, porque foi uma parceria, na verdade. Que legal. E aí ele falou assim, eu gostei da ideia. Ele começou a ver onde ele poderia pesquisar dentro da área dele, o jeitinho. E aí ele fez a dissertação de mestrado e aí publicou o livro dele, né? Aspectos sociolinguísticos, linguísticos e socioculturais da linguagem do jeitinho brasileiro. É inédito no Brasil, ninguém nunca pesquisou isso no Brasil, ainda mais lá fora, né? Assim, porque as pessoas, quando falam do jeitinho, a gente encontra muito livro assim, na área da antropologia, da sociologia, direito. Oi? Muitos não, é verdade. Alguns. Né, livros, mas especificamente a linguagem, a maneira, a forma como a gente dá o jeitinho, ninguém nunca pesquisou. Então, o livro dele é inédito e é uma boa pesquisa autoconscienciométrica. E aí, então, a história começou daí, né? A gente começou a conversar muito. Aí, em 2005, eu acho, 2004, logo no início do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, né, que ele iniciou em 2003, logo depois eu apresentei um trabalho lá, era flexibilidade cosmoética versus jeitinho brasileiro, para fazer o cotejo, né, a diferença entre uma coisa e outra. E aí continuamos a pesquisar, ele publicou o livro, e agora dentro da Cosmoethos a gente retomou o tema. E aí a professora Pilar, né, dentro de uma palestra debate, né, Pilar, que a gente fez aqui no CAE, que já há muito tempo, a gente já apresentou palestra, debate sobre o tema, ela falou, o verbete está pronto, só precisam colocar no papel. Ela, inclusive, falou, já tem bibliografia, tem cosmograma, tem tudo, né, Pilar? Demorou um pouquinho, mas saiu. Muito bom. Então, vamos agora atender os teletertulianos, né? Professora Adriana, na Estrangeirismologia, página 12. Como funciona a escuta inglesa perpetuando a lealdade forjada das universidades?
Tentamos explicar o Little Way na condição de expressão para tentar fazer o estrangeiro conseguir compreender esta realidade brasileira? Conseguiremos esse intento? Ou isso é tão distante da realidade de outros países que se torna uma missão impossível? É boa essa missão impossível, né? Então, aqui, nessa parte do verbete, a gente tentou encontrar expressões estrangeiras que pudessem representar a expressão jeitinho brasileiro. Aí, trazendo um pouco aí da área do professor Hegson, né, que é a linguística, é difícil você traduzir para outra língua, principalmente para o inglês, né? Me corrija se eu estiver errado, o jeitinho brasileiro. Por isso que é a dificuldade do estrangeiro de entender. Então, a gente colocou aqui situações, né, de outras, da cultura inglesa especificamente, que tenham aproximação mais ao jeitinho brasileiro. Mas não é exatamente o jeitinho como a gente entende aqui no Brasil. Então, assim, a escuta inglesa são aquelas fraternidades nas universidades. E essas expressões aqui, elas estão muito relacionadas justamente com a definição dentro da Conscienciologia que a gente está trazendo a respeito do jeitinho brasileiro, que é um pato-persene, né? É uma parapatologia consciencial. Essa que é a proposta, que é o inedentismo dentro da Conscienciologia, que é uma forma da gente funcionar anticosmoética. Então, assim, se é da consciência, né, a raiz, essa que é a proposta, então, independentemente de outras culturas, a gente vai conseguir encontrar algo lá naquela cultura que represente essa forma, né, que o que a gente tem muito forte no jeitinho brasileiro, que é exteriorizado aqui na cultura brasileira dessa forma mais óbvia, né, escancarada. Então, a escutar são aquelas fraternidades. Então, você entra na universidade inglesa, né, tem aqueles grupos, e eles têm pactos, né? Eles têm acordos morais, eles têm toda uma de autoproteção, talvez, também. De autoproteção, de funcionamento, de hierarquia, de acompliciamento entre eles. Então, aquilo vai se perpetuando. Tem um filme, filme de comédia, assim, bem bobinho, aquele Legally Blonde, que é Legalmente Loira. Ah, sim. Que ali mostra a fraternidade, né? Que ela vai encontrar, ela vai fazer a proposta lá do projeto de lei e ela encontra acho que ela é deputada ou senadora. E ela identifica que ela era da mesma fraternidade que ela na universidade. Só pelo objeto, pelo símbolo, abre as portas. E aí, só pelo fato dela ter sido da mesma fraternidade, ela começa a conseguir as coisas que ela queria lá dentro do legislativo americano. É caricato, mas representa essa coisa aqui do acompliciamento, né? E o Little Way foi dentro da pesquisa para o próprio verbete, justamente a tentativa de um linguista traduzir a expressão para a língua inglesa, né? O Hegson é especialista, mestre em inglês, língua inglesa, né? Então, assim, acho que não tem expressão que diga jeitinho brasileiro. Então, você traduz jeitinho por little, né? Little way. Um pequeno jeito. Um pequeno caminho, pequeno jeito. É um pequeno caminho. Atalho, será uma coisa assim? Tá ouvindo? Oi. Eles usam... Oi, alô. Você pode falar. Não, tá ruim. Pega esse aqui mesmo. Oi. Eles usam também a Brazilian Way, né? A maneira brasileira. A Brazilian Way of Behaving, uma maneira brasileira de se comportar. Porque eles não têm essa maneira de se comportar, né? Então, você vê que é típico da cultura, né? Só isso. Então, assim, missão impossível, né? Que eu acho que é o final da pergunta que ele fala, né? Tertuliana. Missão impossível, eu vejo que não é. Porque, me lembrei agora de uma frase, de um slogan, assim, depende de nós, né? Então, assim, é meio frase de caminhoneiro, mas representa, assim, a vontade, a determinação, né? A disposição intraconsciencial para você mudar essa maneira de funcionar. E ela é tão enraizada na nossa cultura, né? Ela está tão ligada à nossa forma, à mesologia do brasileiro, sem falar aqui da paramesologia, né, da paragenética, etc.,
que se a gente não se atenta para essas condições aqui que representam o jeitinho, fica difícil mudar. Mas na hora que a gente começa a ler e a observar, aí fica o oposto. É como falou a objeto de pesquisa aqui do professor Rex, que a gente estava comentando. Depois que eu li e que eu vi como funciona o jeitinho e o que é, eu vi que eu dou jeitinho. E aí você tem duas opções, né? Mudar, começar a trabalhar para acertar o prumo, mudar o holopensene, né? Para um holopensene mais correto e tal, ou mantém-se na autocorrupção, né? Então, assim, depende de cada um. Então, missão eu acho que é possível, porque depois que a gente começa a pesquisar, começa a observar, você começa a ficar incomodado com essa forma de funcionar. E aí a gente tem um paradoxo, né? Não está nem aqui no verbete, mas você tem um paradoxo que é o seguinte: você começa a se incomodar com o próprio comportamento e aí você altera ele. Mas aí você observa esse comportamento no grupo, né? No Brasil, na nação. E aí você não pode partir. Aí tem lá mais para frente na questão lá da síndrome do justiceiro, de ser fiscal do outro, né, de começar a se comportar como um auditor, né, da cosmoética alheia. Inclusive, na cosmoética a gente fala isso, né? Não é propósito da cosmoética ser auditor nem fiscal de ninguém. Muito pelo contrário, a gente está preocupada com a gente, né? Agora, o outro é o outro. A gente pode esclarecer e ajudar, mas o problema é do outro. Então, assim, cria esse paradoxo. Então, se a gente muda, com certeza vai reverberar, né? Inclusive já reverbera, né? Porque assim, na faculdade você fala assim, não dá meio pontinho, o professor rigoroso, e não vai naquele professor não, porque ele é rígido, né? Rígido. Ele é radical. Essas são as expressões. Ortodoxo. Fazer bem feito e ser chamado de ortodoxo, né? Fatologia, página 13. Será possível haver um futuro digno neste Brasil de tantos jogos de cintura e gambiarras? Será possível haver um futuro digno neste Brasil de tantos jogos de cintura e gambiarras? Está quase semelhante. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Então, vou reforçar, né? É possível mudar, né? Então, assim, se a gente olhar o todo, às vezes dá desânimo. Às vezes você ouve até a expressão, acho que nesse século não vai, mas daqui a uns 5.000 anos, né? Mas assim, a gente só consegue começar a fazer a reciclagem, né? E ajudar na reciclagem do meio onde a gente vive, se a gente começar na gente. Então, é isso que a gente estava comentando do professor ortodoxo, né? Que você lembrou bem. Então, assim, ele é radical, ele é muito rigoroso, ortodoxo. E na área do direito, se disser, ele é extremamente positivista. E tem que explicar melhor mais para frente. Mas assim, a gente é possível você conseguir fazer as coisas, é possível você trabalhar honestamente, com regularidade, organização, cosmoética, sem dar jeitinho. Então, assim, eu acho que tanto jogo de cintura, né, tanta malandragem, mas a gente consegue atuar de uma forma cosmoética, mesmo dentro de um meio extremamente corrupto. Então, na minha área, né, a gente sabe que é extremamente uma área dominada pelo jeitinho brasileiro, que é a área jurídica. Né, começar pelas faculdades de Direito. Então, assim, pela experiência que eu tenho, é possível você fazer diferente. Só que tem que ter paciência, né, como o professor Valdo fala lá, né, paciência de Jó, né, que a gente fala que ele tem, muita disciplina, tem que ter muita organização, planejamento, tem que ter uma atitude assim, profilática, de prevenção, de você, né, calcular a longo prazo. Aí você consegue atuar. Agora, se continuar na base da emergência, do imediatismo, da urgência, tudo para ontem, aí você não sai do fluxo. Então, aí você tem que entrar no jogo de cintura lá, o que não é a postura cosmoética, né, no meu ponto de vista. Aí tem o contraponto lá, que a gente faz o paradoxo lá e o antagonismo, que é o jeitinho brasileiro versus a flexibilidade cosmoética. Bom,
Também na estrangeirismologia, vai de novo, olha, página 12, segunda linha. Poderia falar sobre o Lilo Wei na condição de expressão para tentar fazer o estrangeiro compreender esta realidade brasileira? Isso é mais ou menos o que a gente estava explicando na pergunta. Aí você faz de novo, né? Que não existe essa expressão na língua inglesa. Então, a tradução literal, né, vamos dizer assim, gramatical, way é jeito, né? Little é pequeno. Né? Então, jeitinho, uma maneira pequena, né? Menor, um jeito pequeno de funcionar. Para o estrangeiro tentar começar a entender como é que funciona, mas o estrangeiro você tem que explicar mais, eu acho, pela cultura, né? Pela mesologia, pela forma, pelo jeito. Essa coisa que você estava comentando antes, né? Se você começar a explicar, foi o Regson que estava falando aqui antes. A reunião é 1h, mas a reunião começa mesmo 1h30, 1h40 e terminar. Então, assim, você marca a reunião começa a tal hora. Sim, mas termina que horas? Então, eu comecei, a nossa teletertuliana anterior, eu comecei a mudar a cultura quando eu comecei a fazer assim, mandava e-mail. Horário da reunião, 15 horas. Aí eu mandava a resposta, e termina que horas? Preciso saber o horário do término da reunião. Geralmente, assim, fica em aberto, né? Fica em aberto, o brasileiro deixa aberto. Porque tem o cafezinho, você tem o início da reunião que você vai bater um papo, vai contar a vida, né? Então, assim, é um momento social. A reunião não é para resolver ou para tomar direcionamento. Então, a gente fica brincando, mas é da nossa cultura, isso aí mostra desorganização, falta de objetividade, né? De você ter a ortopensenidade, né? O pensene reto, né? Ele, assim, no fluxo, né? Mais, vamos dizer, matemático, né? Mais, assim, objetivo mesmo. E aí você vai perdendo tempo, você tem a falta de respeito com o tempo do colega, que tem outros compromissos, que tem outras obrigações, que tem que entender outras coisas. Você não respeita o próprio tempo. E aí você vai se enrolando, né? E vai enrolando a Proexis, a gente traz para cá, porque aí você fica em 500 reuniões. E aí o tempo para fazer as outras coisas também que são importantes, você deixa de ter. Então, esse Little Way é toda uma cultura brasileira envolvida por essa questão que, no fundo, no ponto de ver dentro do jeitinho, é uma falta de respeito, né, consigo mesmo e com as outras pessoas. Você quer complementar? Pensenologia, página 13, segunda linha. O que caracteriza o holopensene do justiceiro? Isso aí tem o verbete da professora Rosemary. Que é a síndrome do justiceiro. Que é síndrome do justiceiro. Né? Ela faz toda uma análise do que seria o justiceiro. Mas aqui, especificamente para o jeitinho, a gente quis ressaltar esse holopensene naquela condição que eu mencionei no início. Na hora que você começa a observar que você está indo contra as regras, que você está no patopensene, né, está nessa holopensene assim, da corrupção, você começa a sentir a injustiça no grupo, ou no local que você vive, no local do trabalho. Aí você começa a observar no outro o mesmo padrão de funcionamento de corrupção. E aí começa a vir um senso de injustiça. Não, mas por que o fulano está na fila e o outro tem que passar na frente? Aí a pessoa começa a ficar com as reações psicossomáticas, começa a dar uma raiva, né? Começa a dar uma insatisfação, aí ela já quer logo, se ela não se observar e não se controlar, quer partir para a briga e falar assim, mas quem é você para furar a fila? Não está vendo que está errado? Né? Então, você começa a querer ordenar e colocar, né, organização nas situações que você está observando serem incorretas. E não é isso, você não, no jeitinho brasileiro, quando a gente começa a observar que está nessa conduta, não é para você ser justiceiro dos outros e defender o direito alheio, mas na defesa do direito alheio. Não, é para você se observar e não fazer aquilo. Aí, com o seu exemplo, você começa a reeducar. Então, assim, só para dar um exemplo justamente assim, cotidiano, a gente agora está morando no centro novamente, né, por causa do meu pai, e a gente vai passear com o cachorro. E aí tem que limpar,
né, o cocô, as fezes do cachorro da calçada. Então, assim, eu percebo no holopensene, assim, da região ali, a estranheza das pessoas em me verem limpando. Como, né? Como coisa esquisita. Enquanto que numa cidade grande isso já é normal, né? Deixa eu acrescentar uma coisa em relação à questão do justiceiro aí. É que, por exemplo, muita gente começa a dizer assim, mas os impostos são muito caros. Então, ele quer pegar para si, né, a questão de ele resolver um problema. Então, para ele resolver esse problema, ele acaba ludibriando, né? Então, por exemplo, na declaração de imposto de renda, ele coloca lá que ele tem independente, quando ele não tem, ele coloca preço a menor em relação a tudo, porque ele se vê injustiçado em relação ao que ele tem que pagar de imposto de renda. Então, também tem isso, ele começa a dar jeitinho porque ele se sente injustiçado pelo governo, ou pela situação, ou pela sociedade como um todo, né? Também tem essa questão. Aí ele vai pagar, ele diz assim, né? Não vou pagar imposto, porque o governo rouba. Esse imposto não vai justificando, aí começa a querer fazer justiça aí pelas próprias mãos. Justiça pelas próprias mãos. Tem a cenologia na mesma página 13, agora na 4ª linha. Poderia relacionar o holopensene religioso com o tema do verbete? Esse holopensene religioso, ele vem justamente da pesquisa que o Keith Rosen fez, como as causas do jeitinho brasileiro, na cultura brasileira. Uma das causas é o direito canônico e a religião católica. Então, ele diz que a cultura brasileira, o brasileiro está impregnado pela religiosidade, principalmente católica, mas isso aqui a gente expande para todas as religiões, porque as religiões trabalham muito com essa coisa da culpa, né? E ele diz que o brasileiro, ele tem essa coisa na cultura impregnada de generosidade. Então, você tem que ser bonzinho, você tem que ser generoso, que vem da religião, né? Então, você tem sempre que agradar o outro. Você tem sempre que dar um presentinho para o outro. Tem uma troca, olha, eu estou te ajudando, mas você vai me ajudar também, porque isso faz parte do pacto. Toma lá da cá, né? Toma lá da cá. Silencioso. E se você não me der, você vai ficar culpado. Porque Deus vai te castigar, né? Porque você tem que ser generoso. E aí você vai criando essas prisões e o acompliciamento. Então, a gente observa que o holopensene religioso é forte no Brasil, nas pessoas, e essa coisa da culpa. Mas se eu não der o presentinho, se eu não agradar, e aí, o que vai acontecer comigo? Se eu não contribuir para a caixinha, né? Se não contribuir para a caixinha... Agora, no final do ano... se eu não falar a verdade... Se eu falar a verdade, vão me culpar. Então, assim, fica a prisão, o holopensene todo impregnado de culpa, submissão, né, de poder, barganha. A barganha com os santos também que as pessoas fazem, né? Até a própria promessa, né? É um jeitinho. É uma barganha, né? É uma barganha, né? Então, é mais nesse sentido aí, como origem, e a gente observar na nossa pensenidade o quanto a gente ainda tem de holopensene religioso e de culpa. Então, assim, a gente vivenciou, assim, nesses últimos dias, situações interessantes, que, assim, a pessoa agiu corretamente. Então, vamos supor, seja qualquer um, ou seja uma pessoa funcionário público, ou um profissional de uma empresa, a pessoa ela é extremamente correta e eficiente no trabalho dela. É uma obrigação, né? Só que a gente está tão impregnado pelo jeitinho que quando alguém presta um serviço para a gente eficiente e de uma forma rápida, a gente, se não observar, a gente se sente com vontade de retribuir aquela atitude correta. Quando, na verdade, está tudo certo, não precisa retribuir, era papel da pessoa, está tudo bem, mas a gente tem essa coisa. Então, isso está impregnado no nosso holopensene, que vem da religião, e se a gente não faz, a gente pode ficar com um sentimento de culpa. Mas por que eu tenho que, né, retribuir a prestação de serviço cuja função era justamente aquela, né? Não, tem o outro lado também. A pessoa que faz
quando ela age honestamente, às vezes, a maioria das vezes, você pode observar que ela também fica esperando um retorno. E aí uma você gratificação. Aí você não dá, a pessoa começa a falar, não, mas fulano, né, e tal. Tem a frase do quebra o meu galho aí, né? Que eu escrevi até no livro aqui, a pessoa que fala assim, não, quebra o meu galho, porque hoje sou eu, mas amanhã pode ser você, né? Que está precisando. Então, essa já é a barganha, né? Do jeitinho. E é típico do jeitinho. Ameaça velada. Olha, amanhã você vai ser castigado. Patologia, também na página 13, quinta linha. Poderia falar a respeito da praxe de comprar carteira de motorista? Essa aí, eu estou achando graça, porque na minha época, né? Na minha época também, mas eu não comprei. Fiz mas aula, eu vou dizer, fiz muita aula, aí me bombava. Falei, meu pai, não compro. Fiz aula, mas eu fiz muita aula e passei. A terceira vez eu passei, sem comprar. E no Rio de Janeiro, não sei se você fez no Rio. Não, mas foi no Minas. Mas é nacional. No Rio de Janeiro é fortíssimo isso. Eu fiz no Rio de Janeiro. Então, assim, se não paga, não passa. Né? Aí, se a gente traz para as universidades hoje, né? Você tem, assim, aí o aluno nas universidades particulares já entram com esse HoloPC, nem sabe, assim, porque pelo fato dele estar pagando, você é obrigado a passar ele é obrigado a ser aprovado. É desvirtuamento total do processo educacional. Então, assim, essa prática realmente de que se você não paga, você não obtinha carteira de motorista. Eu não sei hoje como é que está o Detran no Rio de Janeiro, mas era fortíssima a questão da corrupção. Tecnologia, página 14. O que seria a técnica das 50 vezes mais? Essa é a técnica proposta pelo professor Valdo, né? Está nos 700 experimentos da Conscienciologia. Traduzindo, assim, sinteticamente, é aquela técnica de você colocar o seu esforço máximo em tudo aquilo que você vai fazer. Então, ele dá até um exemplo. Se você vai escrever alguma coisa, né? Você vai escrever um artigo, você escreve um livro. E aí transforma aquilo em artigo. Isso representa muito a conduta fora do jeitinho brasileiro, a conduta correta, né, de cosmoeticidade. Porque aí você mostra uma organização, porque para fazer esse tipo de ação, né, você tem que ter tempo. E para ter tempo, você tem que ter planejado, tem que ter que ser organizado melhor, todas as tarefas do dia a dia, para conseguir colocar o máximo do seu esforço naquilo. Né? E aí a gente vê que, dentro do jeitinho brasileiro, a profilaxia é justamente essa. Então, assim, voltando lá para a missão possível, né, de mudar o jeitinho brasileiro. Tem que fazer 50 vezes mais. Então, na área jurídica, tem que fazer 100 vezes mais. Com muita organização, planejamento e paciência. Consegue, mas tem que ter muita calma, né? E empenhar os esforços para conseguir aquele objetivo. Paradoxologia, página 15, sexta linha. Poderia explicar os dois paradoxos citados? O paradoxo de flexibilizar o respeito ao direito para aproximar-se da paradireitologia e da cosmoeticologia. O paradoxo do uso da brecha da lei, objetivando o benefício de todos perante a multidimensionalidade. É um paradoxo, os dois são paradoxos difíceis, né? Por isso que está em paradoxo. Porque a flexibilização ela é importante. Aí, por que eu coloquei no paradoxo? Porque os pesquisadores, principalmente os antropólogos, né, e sociólogos, eles colocam o jeitinho brasileiro como um aspecto positivo da cultura. A Lívia Barbosa coloca como aspecto positivo, Keith Rosen, que fez a pesquisa também, o da Mata, o Roberto da Mata, todos eles... Oi? Criatividade, eles dizem que é uma criatividade do brasileiro. E o que a gente está defendendo aqui, não. O jeitinho brasileiro não tem justificativa. Ele é autocorrupção. Mas é diferente da flexibilidade cosmoética. Só que aí aí é outro verbete, né? É outro verbete que eu acho que estamos aguardando. Né, Pilar? É o verbete estamos aguardando. Cosmoética. Está no forno. Fazer o contraponto. Para fazer o contraponto. Então, assim... a gente respeita o direito, é isso que eu estou falando. É possível você trabalhar dentro da legalidade, dentro do formalismo, dentro da burocracia brasileira, respeitando as leis, né? E, ao mesmo tempo, a gente respeitar
essa flexibilidade dentro da cosmovisão, da cosmovisiologia, do que existe dentro do paradireito, né? Que nós somos multidimensionais, multiexistenciais, e dentro da questão da cosmoética. Porque às vezes você tem uma informação dentro de uma ação que você precisa fazer, que se olhar para dentro do intrafísico, no direito, elas são meio conflitantes. Mas não, elas podem ser convergentes. Então, você pode justamente respeitar o que precisa ser realizado, vamos dizer, um fim cosmoético, através de um meio cosmoético também, usando o direito. Tá? E o paradoxo do uso da brecha da lei é porque a brecha da lei ela é justamente apontada como anticosmoética e jeitinho brasileiro. Né? E é o erro das faculdades de direito. O professor de direito é anti-exemplarista e anticosmoético, porque ele ensina o aluno a desrespeitar a lei. Isso está errado. Isso é anti-educativo, é deseducação. Então, assim, a gente usar brecha na lei, porque existe brecha na lei, né? Porque toda coisa escrita existe uma falha, alguma coisa. Mas você usar aquela falha de uma maneira cosmoética, ou seja, o foco não é você levar vantagem, não é criar interprisão, não é nada. O teu foco é que aconteça a melhor coisa para um grupo muito maior. Então, aí você flexibiliza. Tá? Mas aí está tudo convergente. Mas é um paradoxo. E, Adriana, eu estava lembrando, nessa discussão da brecha, ou da lacuna legal, a lacuna na lei, eu, você, né, praticamente todos que passam por uma faculdade, um curso de direito, a gente fala assim, a lei pode ter brechas, mas o ordenamento jurídico, ou o sistema legal como um todo, ele tem instâncias outras que permitiriam esse preenchimento de lacunas, assim como a gente fala, né? A lei é ampla, genérica, e a adequação ao caso concreto, quem normalmente faz essa operação? O magistrado, o juiz. E eu concordo com você, com o que você vinha expondo, dessa malfadada, por assim dizer, versão, de, não, você pode se prevalecer dessa lacuna, dessa brecha, por assim dizer, brecha legal, para favorecer o seu cliente. Aí, inúmeros advogados, bancas advocatícias, se valem dessa orientação não ética e tem essa vinculação, não, o sistema permite isso. Então, bater sempre nessa tecla da cosmoeticidade, preenchendo suas ações, a aplicação do direito e justamente para transpor isso, né? O papel aceita tudo, aquela interpretação e essa hermenêutica capciosa, tantos casos de corrupção, outros, ou contra a vida, casos, você vê, advogados sempre se prevalecendo desse viés que só significa amarras, interprisões mais acentuadas ainda. O que a paradireitologia e o direito aqui intrafísico poderia servir para regrar uma comunhão, um bem comum, né? O intuito de maior esclarecimento, infelizmente a gente fica manco nesse aspecto, né? Bem pontuado. O professor Jarbas, para quem não conhece, o teletertuliano que não conhece, ele é jurista, né? Ele é da área, por isso que ele é especialista e sabe o que está falando. Mas é isso mesmo, já você lembrou bem, que a gente estuda no direito o ordenamento jurídico, é um conjunto de legislação. Então, é possível você fazer essa convergência, né? Trabalhar o direito e associando o paradireito também, com uma flexibilidade cosmoética. O problema é que o jeitinho brasileiro, já vou passar para você de novo, já. O jeitinho brasileiro, ele, como é um pato pensene, a tendência da pessoa que começa a trabalhar e tem esse funcionamento é ela desconsiderar. Então, ela nem se preocupa, ela não faz o esforço de procurar encontrar uma convergência, algo que funcione dentro da legalidade, sem partir para o jeitinho, para a malandragem, seja lá o que for. Então, assim, já é uma predisposição pensando, a pessoa já desconsidera, ela nem faz o esforço. Então, se ela não faz esforço nessa área, é isso que a gente quer chamar a atenção.
com certeza ela deve estar fazendo esse esforço em outras áreas, nas diversas áreas da vida dela. E aí nas reciclagens, né, nas mudanças pensênicas a favor assim, de um funcionamento mais homeostático, mais saudável, né? Então, tem reverberações. Então, isso é uma ponta, né? Então, a pessoa que quer fazer essa autopesquisa, é bom ela pegar o jeitinho brasileiro, ela observar se ela está com essa tendência. Se ela estiver ali, provavelmente ela está em outras áreas também, né? Você quer falar, Jarmas? Essa interpretação sempre, né? O favorecimento pessoal. O jeitinho brasileiro, de primeira e última instância, ele desemboca na autofruição egoística, egocêntrica, o que pode me fazer bem enquanto uma satisfação primária de desejos ou ambições materiais. Sempre, quase nunca a gente pode falar sempre, nunca, palavras tão totalitárias, mas, digamos, quase sempre, botar amenizar um moderador, moderador linguístico. E, mais um dado, quando você falava, eu lembrei de outra palavra mágica, que tem a ver também, né, talvez esteja fugindo um pouco do tema, mas ele acho que tem um vínculo com o jeitinho brasileiro. Uma outra palavra bonita, Adriana, por exemplo, que a gente se depara na faculdade de Direito é a dogmática jurídica. Só a palavra dogmática. Então, quando você se depara com algum profissional, seja no viés público, tá? Um servidor público, um magistrado, um procurador, um promotor de justiça, até um defensor público, e tem isso como um autoencastelamento, tem algum castelo de inatingibilidade, você, essa autoridade, ou o próprio advogado de defesa, tá? A dogmática, dogma, nada a ver com verpom. E o dogma, que você está lembrando também de novo, que a gente colocou no verbete aqui, ele é uma das razões que leva ao jeitinho, porque é a rigidez pensênica, né, que é justamente o outro contraponto. Você ser extremamente legalista, pessoal da área do direito, né, ser extremamente processualista, né, legalista. Então, a outra esfera que leva ao jeitinho, porque ele não pode sair daquela interpretação, não pode sair daquele modo de aplicar a lei, né? Então, aí ele não flexibiliza cosmoeticamente. Então, sim, são dois extremos que fazem parte do mesmo, vamos dizer, diagnóstico, né? Da mesma característica. Não, então, Adriana, com relação ali à fatologia, né? Pegando um gancho no que você está falando, você fala das falácias lógicas das decisões jurisprudenciais retroalimentando o jeitinho. Aí eu queria saber o que você pensa dessas falácias. Eu penso que elas são totalmente prejudiciais, né? Usando a palavra radical e dogmática. Brincando, pegando o mesmo étimo, totalmente falaciosas. Totalmente falaciosas, né? Às vezes subir para cima, descer para baixo, essa redundância um tanto alegre ou jocosa, serve para desvendar bem o naipe, a característica da ação. Então, assim, dentro do jeitinho, a gente está propondo ali que é a forma de pensenizar da consciência, né? Autocorrupta, né? No final das contas. A gente está lá no curso de autocorrupção, né? Profilaxia, então a gente está começando a entender como é que funciona esse pato pensene autocorrupto, né? Então, dentro da área aqui da jurisprudência, especificamente da área do direito, você tem a forma de pensenizar equivocada, né? Vamos dizer, como a raiz do processo. E aí, são pessoas extremamente inteligentes, né? Intelectuais, eruditas, né? Doutores, né? Aí doutores mesmo, com doutorados, etc., né? Uma série de honrarias, né? Se você pegar os tribunais brasileiros, né? Doutrinadores lá, né, Jarmas? Então, pessoas renomadas, que são pessoas competentes. Só que essa forma de pensenizar provoca uma falácia lógica, ou seja, se você olhar o raciocínio, né, a argumentação, ela está aparentemente super correta, né, muito bem estruturada, bem fundamentada, só que na raiz dela tem algo, né, equivocado, tem algo falso. A intenção,
né, o efeito que aquilo vai dar é prejudicial dentro do jeitinho brasileiro. Eu até coloquei como exemplo aqui, da falácia lógica, né, essa última aí, as decisões aí do Supremo no mensalão. Então, você vê, dentro da área jurídica, se você olhar o raciocínio, ele é super bem estruturado, fundamentado, né, com as diversas áreas do direito constitucional, processual, penal, criminal, né, mas é toda uma argumentação para justificar uma conduta, né, e aí uma impunidade que pode ter por detrás, e aí o senso de impunidade brasileiro. Ontem eu estava vendo uma reportagem na TV justamente falando dessa coisa da impunidade, do senso de impunidade, né, que isso gera, e a raiz está lá no jeitinho brasileiro, que você aí começa a ter esses holopenses lá do justiceiro, senso de injustiça, né, porque que adianta, né, aí começa a dar desânimo, e aí não pode. Né? A gente tem que se manter firme aí para manter o holopensene correto para sair dessa falácia. Né? E a outra é que a gente tinha comentado no início, outra falácia lógica. Nas faculdades de Direito, aí tem toda uma crítica da academia, né? Eu estou com essa teoria crítica aí, estou acompanhando um pouco. Da estrutura das nossas faculdades de Direito que formam esses profissionais que vão atuar lá no Supremo. Então, assim, eu sou professora de Direito, né, há quase 20 anos, e eu me sinto responsável, até certo ponto, pelos futuros profissionais, como eles vão atuar. Então, parte de mim a responsabilidade, né? E aí, essa teoria crítica, ela vem justamente debatendo essa questão da faculdade estar estruturada com esse positivismo, com esse radicalismo são técnicos em direito. A pessoa não raciocina mais fora daquilo. Então, ele quer saber assim, a lei fala isso, então eu tenho que agir assim. A lei é isso, o resultado é isso. Né? E aí vai criando essas falácias lógicas lá a longo prazo, no futuro. Quando, na verdade, você tem que procurar estimular o raciocínio, a lógica, né? A fundamentação, criticar o jeitinho, criticar como está estruturada essa formação, como é que são essas decisões do Supremo, as decisões dos tribunais, entendeu? Uma série de condições. E, Adriana, eu estava lembrando um dado só de... Se eu estiver falando muito, às vezes aí me dá um corte aí, mas você falou a teoria crítica, aí lembrei da etimologia, né? Isso ainda no outro curso que eu fiz lá de letras. Crinem é a raiz de criticar, e vem da etimologia grega, e significa separar para distinguir. Isso, eu li isso em 1982, hein? Pra você ver, estou só 30, bom, eu estou ruim de conta aqui. Tá. Mas, separar para distinguir. Essa teoria crítica, ela vai separar e julgar. A gente distingue julgando com nossas acepções próprias de valores, de reconhecimento do que tem uma valia perdurante para evolutiva. Aí você vê, não, essa ação aqui não é correta. Essa aqui só favorece o réu que é posar de santo. Ali, naquele ponto, a ação do juiz, e o que você mencionava, a própria interpretação. Há uma variedade, Adriana, de interpretações possíveis. A interpretação ipsis libe, a interpretação, eu estou esquecendo os termos também, gramatical, teleológica, o fim às vezes tem alguma coisa errada escrita na lei, e o juiz fala, mas bom, o fim dessa lei aqui em causa era para proteger a parte menos potente. Então, aí pode ter algum errinho, mas ele faz aquela interpretação teleológica, a finalidade da lei, aí tá, tudo isso de adequação. Então, aí eu estou lembrando aqui, você falou da interpretação, estou lembrando eu em sala de aula, dando aula para os alunos, né? E justamente para combater o positivismo exagerado, que é essa forma de você raciocinar ou de interpretar só literalmente o que está escrito. Entendeu? Então, assim, existe, se a gente puder afirmar, uma lavagem cerebral dentro das universidades de direito, pela estrutura que está, que os professores estão sendo corresponsáveis porque eles estão retroalimentando. Então, assim, eles estão dentro do pacto de mediocridade. Gente, eu botei isso na minha tese, que eu fiz a pesquisa de campo, né, foi comprovado. O pacto de mediocridade dentro das universidades, e o pacto de mediocridade é justamente o oposto lá da técnica das 50 vezes mais, que a gente colocou aqui como uma profilaxia, vamos dizer, uma técnica do jeitinho brasileiro.
Então, você tem o pacto, né, de mediocridade que os professores estão retroalimentando e estão formando aí uma série de profissionais que vão ser corresponsáveis, vamos dizer, até certo ponto, para retroalimentar o jeitinho brasileiro. Porque a gente tem que mostrar para o aluno, eu botei aqui na fatologia também, né, o anti-exemplarismo nas faculdades de direito, nas universidades e tal, porque você tem que mostrar para o aluno como ele pode raciocinar e ele decide a maneira que ele vai raciocinar. Só que hoje, dentro do positivismo radical, você não ensina nem isso, você só explica para ele a lei, aí o professor chega lá igual religião, com o código na mão e vai lendo, né? Artigo tal da Constituição, blá, 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 interpretação assim, decisão do Supremo assado, ponto. Aí cobra na prova a mesma coisa. Aí quando ele for, sei lá, atuar como procurador, advogado, alguma coisa, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir a mesma forma de raciocinar. E ele não vai nem perceber que ele está estimulando o jeitinho brasileiro. Às vezes ele nem sabe o que é jeitinho brasileiro. Dá para denominar, vai reproduzir o vício de origem. Adriana, então pode perguntar, depois já que você mencionou o Supremo e o julgamento do Mensalão, eu queria saber assim, como é que você vê a partidarização de órgãos, assim como a OAB e o próprio Supremo Tribunal Federal, em relação, por exemplo, ao Joaquim Barbosa, que está sendo difamado e atacado pela OAB, impedido de atuar, enquanto o José Dirceu, ao contrário, ele pode advogar, né? Então, como você vê essa partidarização de órgãos da sociedade e se você vê a relação com o jeitinho brasileiro? Ô, Marcelo, ainda bem que no final da frase você colocou o jeitinho, porque eu já ia começar por aí, né? Assim, para poder analisar com bastante detalhe, critério, teria que ter todos os fatos, a argumentação e dessa questão para poder você ter uma conclusão e eu poder te dar uma resposta assim bem precisa. Mas dentro da questão aqui do jeitinho brasileiro, do positivismo que a gente estava comentando, né, você tem um raciocínio, uma falácia lógica que leva a esse tipo de decisão por detrás. É isso que a gente quer apontar. E as pessoas que fazem isso, provavelmente, para não dizer, né, Jarbas, com certeza, né, mas a grande probabilidade é que elas não estão se considerando, né, dentro de um holopensene que vai retroalimentar o holopensene da corrupção, do jeitinho, do positivismo, etc. A pessoa está provavelmente convicta da forma que ela está analisando está correta. Porque se você pegar estruturalmente, assim, né, no rigor da lei, aquilo está numa análise correta. Aí você entra lá no crescendo direitologia, paradireitologia, que eu coloquei no verbete, né, no paradoxo e ou no antagonismo direito para direito, mas assim, no crescendo. Se você olhar o direito, você pode ver que está tudo certo, na forma de argumentar. Por isso que a falácia é lógica. Mas se você ampliar, que é o que a gente está trazendo, pelo pato pensene, pela forma equivocada de você analisar as questões dentro da multidimensionalidade, né, da multiexistencialidade, há um equívoco provavelmente muito grande. Né? Então, assim, e por trás aí, para não trazer a questão aí de embates políticos, de luta de poder e etc. Né? Mas o fato que você pode observar aí dessas questões, existe um senso de impunidade. Porque houve um processo, né? Houve um julgamento, houve uma condenação, vamos dizer assim, e aí arrumaram um jeitinho, de reverter a situação. Né? Isso é o fato. Então, isso está errado dentro do jeitinho brasileiro. Enquanto, a partir das mesmas pessoas, ser outro sujeito, né, arruma um jeitinho para isolar a pessoa que está atuando, procurando atuar, né, dentro de um holopensene mais correto. Né? Por isso que a gente coloca dentro do jeitinho brasileiro que os grandes profissionais públicos, né, vamos dizer, que querem se manter, né, no holopensene correto dentro da administração pública, tem que ter muita energia, né,
muita desassimilação, muita convicção, tem que estar com o código pessoal de cosmoética bem firme, né? O que o professor Valdo gosta de colocar ali, né, do auto-absolutismo, né, que a pessoa está com seus princípios cosmoéticos ali na mente e firme, porque senão ela é engolida pelo holopensene. Se ela não pensa nem nisso, imagina então como é que não vai ser. Deixa ele ali que ele está esperando há um tempão. Vamos lá. Na página 13, fatologia, 8ª linha, de cima para baixo. Podia explicar o conhecimento da lei na condição de repressão social? Tem mais uma depois. O conhecimento da lei na condição de repressão social. Aqui é um fato é que a pessoa que trabalha com a lei, né, ou advogado, promotor, juiz, procurador, né, ou professor da área do direito, que são as pessoas ligadas da área do direito, né, que tem o conhecimento da lei, ou funcionário público, né, que trabalha com isso, utilizam esse poder, que é um poder do conhecimento, né, para reprimir. Então, assim, ao invés de usar a legislação, aquele conhecimento para favorecer a sociedade, né, porque as leis, o conjunto das leis, um dos objetivos é o quê? É fazer com que a gente conviva, né, Jarvis, pacificamente uns com os outros, né, e que a gente consiga, através disso, resolver os conflitos. E a pessoa, quando está dentro do holopensene do jeitinho, ela usa esse conhecimento como uma fonte de poder. Aí entra na pesquisa do professor Rex aqui, da definição dele de jeitinho, que é uma forma de você se autoproclamar com poder soberano. O que é um poder soberano? É o rei, a rainha, lá na nossa época histórica, em que ele que fazia a lei. Então, como a lei era ele mesmo, ele dizia e determinava o que era para ser feito. Se estava correto, se não estava, se condenava, se inocentava. Hoje em dia não funciona mais assim, né? A sociedade. A gente está sob uma série de leis e as pessoas elas são responsáveis para ajudar a ter esse convívio tranquilo e pacífico dentro dessas leis. Só que a pessoa que está dentro do jeitinho brasileiro, ela desvirtua, ela sai desse modelo, né? Sai dessa maneira de funcionar e ela começa a agir como ela sabe a lei, então a lei sou eu faço do jeito que eu quiser. Então eu vou reprimir você que está reivindicando alguma coisa, que está dentro dos seus direitos, porque quem manda aqui sou eu. Então tem a barganha. Deu para entender assim, mais ou menos? O que quer dizer? Eu pudesse pontuar na sua fala, pelo menos assim, de minha parte, a interpretação que eu faço, tem sempre uma questão, um ponto mais evidenciado de credo. Credo pessoal, personalíssimo, credo coletivo. Quando a Adriana mencionou o rei fazia a lei, teoricamente, havia um credo coletivo de que aquela potestade, aquela pessoa humana, aquela consciência que ali estava ocupando o cargo de rei, ele tinha esse direito porque foi ungido por um ser todo-poderoso, mas é um credo coletivo. Da mesma maneira, uma pessoa que tem um termo que é na área fiscal, que é exação. Uma exação, o exator é um termo bonito para fiscal. O exator público e exação é quando você vai além do que legalmente é sua competência. Você foi além daquele limite. Então, essas exações, que aí vem a tirania, qualquer coisa, mas são todos credos pessoais. O Rei Sol, a frase famosa acho que é o Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu, é uma outra evidenciação desse credo personalíssimo, em parte comungado pelos que foram subjugados, mas tem de novo, eu queria pontuar essa questão do credo, também ali sempre presente no jeitinho, e é tudo que a gente critica. Eu me lembro na capa do que é a conscienciologia, uma frase para mim era ótima: substitua o credo pelo conhecimento. Ponto. Essa frase, assim, também eu li já há mais de 20 anos, é ótima. Você vai substituir o credo pelo conhecimento. Não, Deus vai dar poder só, o primo Pensene vai dar só para um cara, o cara faz mandos e desmandos, todo mundo vê. Tem alguma coisa, é o conhecimento lá. Falei demais. Lembrando aí que o Jarbas está falando, para complementar essa pergunta, lá na página 16, quando eu falo da etiologia,
né, as causas do jeitinho brasileiro dentro do estudo do direito, né? O item 16 e o 15, eles estão interligados. Então, o 15 fala paternalismo, né? A valorização do patriarca, o incentivo do autoritarismo. Tem a ver com essa pergunta que você fez da fatologia, que é a pessoa, ela se autoproclama, ela diz que ela tem a lei, ela é que manda, né? Então, o paternalismo, a colonização brasileira foi muito baseada nisso, que tem a ver com a religião, que o Jarbas está falando lá, né? O patriarca, o maior é o rei, era o rei de Portugal, que era o patriarca, e ele mandava, né? Então, hoje em dia, isso aí, no Brasil, a gente não tem o rei, né, que manda. Mas como na nossa colonização, e se a gente pensar que a gente ressoma, né, e a gente dessoma, e aí você tem a parasociedade, ou seja, as consciex e as consciências, a gente está muito interligado aí, ainda existe no holopensene, né, você entende holopensene? Né? Esse conjunto de pensamentos, sentimentos e energias que a gente mantém, ainda existe essa maneira de funcionar. Então, assim, a pessoa tem um pouquinho de possibilidade de poder, né, ou de autoridade, ou de liderança, e aí ela fala, não, então eu que mando. Poder sou eu. Poder sou eu. Você tinha outra pergunta? Sim, na página 14, em trinomiologia. O trinômio é moralidade, imoralidade e moralidade. Amoralidade, imoralidade e moralidade, né? Esse aí é o trinômio assim, do crescendo, que a gente está abordando, do jeitinho brasileiro, que ele tem muita relação com a questão da ética e da cosmoética, né? Então, dentro do nosso processo evolutivo, a gente parte de uma condição em que a gente não tem moral nenhuma. Então, vamos dizer, as pessoas que... existem as leis, né? As regras de conduta de bom convívio, né, de boas relações, de respeito aos outros, de respeito aos animais, né, vamos dizer, de respeito às plantas, etc. A pessoa que é amoral, ela nem considera isso, nem pensa, né, nem passa pela cabeça dela. Não existe ainda esse nível de sensibilidade ou de raciocínio, né? Aí melhorou um pouquinho, né? Aí ela vai para uma condição de... Pode ser que ela passe para uma condição de imoral. Ela sabe que existe isso, que existem essas leis, essas formas, essas regras que são para ajudar a ter um bom convívio e de respeito à vida, né, respeito a outras vidas, vidas de sub-humanos, etc. Ela sabe que existe isso. Mas ela fala, não, mas eu vou desrespeitar. E o jeitinho brasileiro está muito próximo da imoralidade, né? Nem da amoralidade, da imoralidade. Por isso que é grave, né? Vamos dizer assim, em termos de pensenidade. Então, ela sabe que existe uma conduta correta, que ela tem que seguir, mas ela prefere, opta por não seguir. Né? Ela vai dizer, não vou fazer isso, vou fazer uma coisa que é errada. E o moral não. A moralidade, ela sabe que tem as condutas certas, que aquilo é de bom tom, que aquilo já é consenso, né, dentro da ética e da cosmoética, e ela respeita e ela segue. É isso que chama, por isso que tem esse crescendo. Você vai de um lado de desrespeito total e de desconhecimento, para o outro que você conhece e você respeita. Adriana, me ajuda a esclarecer a seguinte questão. Como é que eu poderia entender melhor uma aparente contradição, no meu ver, que é a seguinte: essencialmente a questão do jeitinho brasileiro está na autocosmoeticidade, né? É em você ser autocosmoético, né? Porque você tem um marco legal, não importa. O que importa é que você, ao agir, você haja cosmoeticamente. Obviamente que as pessoas, cada uma vai agir na sua perspectiva, né? E isso faz com que, portanto, a gente se pergunte o seguinte: por um lado, há essa diversidade, seja de níveis evolutivos, ou de interpretações, né, com boa intenção. E, por outro lado, a necessidade de um marco legal na intrafisicalidade que regule as relações entre as consciências, não é verdade? Aí você tem um marco legal que é preciso, eu estou falando por causa do direito, né? Eu estou antecipando
a questão de possíveis debates, né, na mesa de direito. Então, você tem um marco legal que é necessário. Por outro lado, quem elabora esse marco legal na intrafisicalidade são indivíduos que devem fazer uso da cosmoética para a formulação e, obviamente, para a vivência da cosmoética, não é? Que é uma outra etapa, está entendendo? Então, como é que nesse debate que você trouxe com o Jarbas aí do processo acadêmico, você vê essa problemática e o que é que tu pode trazer para a gente? Sabia que a pergunta do Márcio não era simples, né? Nunca é, né? Sim, tá. Né, Jarbas? Assim, é justamente o debate, né? É uma problemática que você colocou bem. Porque a cosmoética, ela é relativa, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um consenso, né? É o paradoxo, vamos dizer assim, da cosmoética. Coincidentemente, eu estava lendo no livro do professor Valdo, não sei se era o Homo sapiens Urbanizatus ou o Pacífico, um dos dois. Ele colocou justamente isso que você colocou. E, assim, a questão da cosmoética, existem consensos, apesar dela ser extremamente intraconsciencial, de você considerar que uma atitude sua, por exemplo, está sendo do jeitinho ou não está sendo, né? Vai depender do seu nível evolutivo, uma série de condições. Independentemente disso, existe, dentro da multidimensionalidade, né, do cosmos, consensos cosmoéticos. E aí, esses consensos cosmoéticos são os nossos basiladores, né? E os nossos nortes, vamos dizer assim. Então, trazendo em miúdos para o direito, né? Que existem evidências do para-direito no direito, não é isso, João? Que ao longo da nossa história a gente pode identificar. Então, a proteção aos direitos humanos. Isso você pode dizer que é a representatividade de uma cosmoética e de um fluxo para-direitológico. Então, assim, respeito à vida. Você não pode dizer hoje, né, que desrespeitar a vida, né, seja cosmoético, vamos dizer assim, como um consenso. Aí, para a gente poder analisar mais, que não é o caso, acho que aqui, né, a gente convida quem está interessado nessa polêmica para os cursos da Cosmoetos, né, e no evento do Colégio Invisível. Por isso que o Márcio comentou do debate da mesa lá do para direito e da cosmoética. Vai ser no sábado à tarde agora, né? Foi uma deixa cosmoética, né? Sábado das 5 às 7. Mas deixa eu concluir, peraí. Aí, assim, esses princípios, aí a gente tem que começar a trazer no nosso dia a dia os princípios da cosmoética, que já é consenso, né? Então, economia de males, né? Que aconteça o melhor para todos. Então, o jeitinho brasileiro, o Jarbas colocou bem. Se existe alguma conotação de algum benefício pessoal, ou de algum proveito pessoal, ou de um grupo perto, que você esteja com a intenção de favorecer, por hipótese, você já pode começar a colocar a interrogação e dizer: será que eu não estou atuando como jeitinho? Essa é uma das diferenças da flexibilidade cosmoética. E o que você mencionou, evidências, é a primeira evidência, esse favorecimento pessoal. Opa, vamos fazer uma investigação mais apurada. É a primeira evidência, favorecimento pessoal. Então, assim, apesar de ser individual, né, apesar de ser intraconsciencial, existem basilares, né, existem princípios que a gente pode se nortear para ver. Perfeito. Agora, aí, um deles que é importante, vou passar para você. Condutas padrões, condutas exceções. Né? Porque esse é o norte, é o outro norte, acho, dentro do jeitinho brasileiro. Para diferenciar da flexibilidade. É uma conduta exceção, no caso? Exceção mesmo? Porque conduta exceção mostra flexibilidade. Desde que você tenha como premissas, né, não tem favorecimento, economia de males, que você tenha sido organizado, né, todas aquelas características, disciplinado, não é emergência, o negócio não é para onda. Você colocou, aí foi ticando, né? Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Então, flexibilidade cosmoética para acontecer o melhor para todo mundo. Conduta exceção. Agora, o brasileiro, como um bom jeitinho brasileiro, tende a
toda conduta exceção transformar em conduta padrão. Entendi. Aí é jeitinho brasileiro institucionalizado. Tá perfeito, não, tá legal, tá afiado ela. Agora, o que eu tô querendo, eu tô dizendo ele o é seguinte. doutor e tá fazendo uma banca mesmo. Eu tô dizendo o seguinte. Agora, com isso que você disse, aí você estaria, quer dizer, fortalecendo, né, a ideia seguinte, que saber se é uma conduta exceção ou não, e o modo de interpretar e de agir, estaria ainda na autocosmoética, na interpretação sempre, né, da pessoa, entende? Aquilo que você disse, olha, tem que saber se é exceção ou não é. Esse saber se é exceção ou não é o conteúdo cosmoético da interpretação que você está dando naquele fato, está certo? Consciencial. Então, em última instância, você vai cair nesse caso, mas eu acho que está perfeito. Agora, eu vou levar para você, né? Como é que vai saber se é ou não, entendeu? Essa que é a questão. É uma exceção que deve ser interpretada, e essa interpretação é cosmoética, tal, babá. Aí vem, a meu ver, para uma questão que você falou antes. Eu acho que a essência disso aí vai entrar, sabe onde? Na tua capacidade de justificar essa atitude. Entendeu? Justificar, sem justificativa, né? Eu vou botar uma... de sustentar. Sustentar é de sustentar, né? Não. Se a justificativa realmente ela é válida, se ela vale, que assim, se ela tem um interesse comum, por exemplo. A minha justificativa é que ela vai ajudar várias pessoas. E não uma justificativa no sentido de algo egóico. Não, eu vou ganhar pessoalmente com isso. É isso que ele está falando. Não pode ter benefício próprio nenhum, nem de próximo. Só que aí eu colocaria uma vírgula aí dentro do que você colocou, que é da análise intraconsciencial, assim, para você verificar se foi flexibilidade ou não, para você repetir ou não a conduta, né? Você tem que ver o resultado. Então, você vai ver, aquele resultado foi ok, funcionou, então, realmente, as minhas premissas estavam corretas, né? Agora, se o resultado foi equivocado, você acerta o prumo, né? E o outro modelo também, aí, no nosso caso, é a escala evolutiva. Eu gosto de fazer esse exercício. Se eu fosse desperta, né, como é que o desperto ele usaria ou ele funcionaria nesse caso? Aí é muito interessante, eu gosto de observar, vocês já vão concordar, que é assim, para começar, o desperto, né, que a gente conhece mais perto da gente, mais perto do desperto. Perto, mais perto. Sem citar o desperto. A premissa assim, maior, que eu acho que é o que eu correr atrás do prejuízo, é a organização. Você vê, né, que a pessoa não está na emergência, está atuando, é um paradoxo, atua com a emergência, quais situações, né? Mas tem uma prontidão, está sempre... Ela está sempre de prontidão. Então, assim, como premissa, por isso que eu estava falando no curso ontem da profilaxia da autocorrupção, a gente tem um nível de autodesorganização, então ainda tem nível de autocorrupção, logo vai ter o jeitinho aí, em algum grau presente, pode ser, né? Porque a frase que o professor Valdo coloca, né? E ele falou no Mamini uma vez, acho que foi numerador, não me lembro qual amparador que comentou com ele. Temos sempre que estar preparados, que é essa coisa da prontidão, né? Eu tenho que sempre estar preparado. Então, você tem que ter a flexibilidade para, surgindo uma emergência, você ter a condição de atuar. É difícil. Na minha realidade intraconsciencial, eu estou meio distante, mas assim, acho que são os dois pontos, né? Você vê o resultado e se mirar numa escala evolutiva de alguém que tem um modelo de cosmoética maior e você encaixar ali dentro das decisões. Parapsiquismo lógico. Né? Lúcio. Ana. Minha vez? Que como... Eu vou entrar em outro item aqui, na página 15, na sindromologia. Eu queria que você me expandisse, me ajudasse aí, dando exemplo, se possível, entender a eliminação da síndrome da insegurança. O que a insegurança tem a ver com o jeitinho brasileiro? Como que você vê isso? É o que a gente estava comentando lá no início, que o jeitinho brasileiro por detrás tem sempre uma troca, né?
tem sempre uma barganha, ele tem sempre a relação do indivíduo com o grupo. Então, a professora Lívia Barbosa, ela fez bom esse estudo dentro da antropologia e da sociologia, né? Existe o loco externo, né, falando em linguagem de psicólogo, é a necessidade de aceitação do grupo. E como o brasileiro tem aquele holopensene religioso e de culpa, existe uma necessidade, né, holopensênica de estar sendo aceito. Então, por detrás existe a insegurança, né? Porque se a pessoa pensa assim, se eu não der um jeitinho, né? Se eu não der um presentinho, eu vou ficar mal, né? Ele não vai me aceitar. Então, ela está sempre insegura. Ela não está firme, né, dentro do CPC dela, dentro, né, da holopensenidade correta que ela quer bancar diante do grupo, que é patológico. Então, sempre há a síndrome da insegurança aí por isso, devido à troca e à necessidade de estar no grupo, né, que está por detrás da raiz do jeitinho brasileiro, que é um holopensene religioso. Entendi. Então, isso visto sob o ponto de vista do social, né, sociológico, antropológico, cultural, né? É que eu estava querendo pensar na vertente da intraconsciencialidade, né? Porque aí, dentro da autocosmoética, porque, às vezes, esse traço da insegurança, ele não é só o resultado do efeito de uma cultura externa, né? Ou da pessoa estar querendo ser aceita ou se inserir num grupo, né, para ser aceito, mas como uma patologia dela mesma, como consciência, né, da falta de autovalorização, da falta de autossegurança, no sentido dela, de autoexpressão mesmo, como que ela vai exercitar o CPC dela, se é que ela tem algum, né? Eu pensei mais na intraconsciencialidade. Mas a tua abordagem está correta. Não exclui. Né? Tem tudo a ver dentro da raiz pensênica, vamos dizer assim, do jeitinho brasileiro. Porque para você enfrentar a cultura do jeitinho brasileiro, precisa de posicionamento cosmoético. Aí é o professor Hegson, né, que trabalha muito com isso, com essa análise. Você tem que ter posicionamento cosmoético, porque vai estar todo mundo... Entendi. Dizendo que não, que está errado, que não é assim, que não está equivocado, e você lá dizendo, não, tem que ser assim, você tem que estar segura dentro do seu CPC. Então, se você tem a síndrome da insegurança, você não vai conseguir bancar. Né? Está correta a sua abordagem. Sim. É igual lá na turma, imagina, 10 pessoas para tirarem carteira de motorista. E o instrutor conversando com os 10 aí, gente, vamos lá, então está tudo certinho aí, todo mundo vai pagar. Aí eu levanto a mão e falo assim, eu não. Nossa, todo mundo para e olha para você, como se você fosse o criminoso, né? Então, essa coisa de você, essa sensação de pertencimento, eu pertenço ao grupo, você acaba cedendo, né? Todo mundo é jeitinho, vou ter que dar também, né? Que se eu não der, eu vou ficar mal na fita, né? Não, mas aí você banca, você se posiciona, né? Aí é complexo. Aí seria a flexibilização anticosmoética, né? Não seria a flexibilização cosmoética, que às vezes é necessário lançar a mão, né? Ok, obrigada. Então, vamos seguir aqui os teletertulianos um pouquinho. Parafatologia, página 13, final da 4ª linha. Poderia elucidar o autodesassédio mental somático? Parafatologia. Parafatologia. O autodesassédio mental somático é isso, né? Isso. É justamente isso que a gente está falando, porque como a definição do jeitinho brasileiro que é proposto, né? É um patopensene, autocorrupção, né? Aqui já está na paragenética. Então, imagine o rapport que a gente está fazendo com as consciências com o mesmo padrão. Então, existe uma necessidade dela fazer um autodesassédio mental somático para mudar o padrão pensênico dela. Então, começar a ler livros, né, que falem de ética, que falem de cosmoética, né, ler os princípios da cosmoética, começar a fazer uma série de condições de exercícios para o mental soma que vão tirar ela daquele fluxo pensênico. Aí ela lê, aplica. Aí observa o padrão energético, observa o rapport com os aparadores, se ela se manteve firme, né,
diante da pressão holopensênica extrafísica, e aí ela vai, faz uma nova leitura, vai para o laboratório de pensenologia. Então, é preciso mudar, né, a forma de pensenizar para ela poder se bancar. Senão, ela entra no fluxo holopensênico de novo, porque a pressão nacional é forte, né? Então, dificulta o raciocínio. Se eu não fizer essa série de condições para ela colocar para ela mesma, vai ficar difícil ela se manter. Ela vai ser engolida de novo. Fatologia, página 13, final da 10ª linha de baixo para cima. Poderia explicitar a estabilidade emocional na condição de profilaxia? Tem a ver mais ou menos com a síndrome da insegurança que a Ana colocou ali, ao contrário, né? É a pessoa, ela se manter firme nas emoções dela, no sentimento, e ela não transferir, né, a segurança emocional para o terceiro. Né? Então, ela se manter calma, serena, firme, né, diante dos posicionamentos, porque ela vai começar a se posicionar cosmoeticamente perante um grupo, né, uma nação que é anticosmoética. Então, vai ter reverberação, então vai ter ataque verbal mesmo, né? Ela vai ouvir frases que ela não vai gostar, ela vai ter energia que vai vir com isso, né? Então, ela precisa observar bem o holossoma para manter a estabilidade emocional e, se ela tem necessidade de aceitação pelo grupo, né, ela trabalhar isso, porque se tiver necessidade de aceitação pelo grupo, vai ter insegurança. E aí ela não vai bancar o ortopensene que ela está procurando imprimir nela mesma. Patologia também, na 3ª linha de baixo para cima. O que vem a ser o ethos coletivo oportunista? Não, eu estou rindo que eu risquei. Está marcado. Está marcado, O ethos coletivo oportunista. É quase que uma sinonímia, né, do jeitinho brasileiro. Né? Ethos é ética. Né? Então, vamos dizer, seria um código de ética, né, brasileiro, e esse código de ética, uma das cláusulas, que na verdade não é código de ética, né, código de antiética, né? Nesse código existe cláusula do jeitinho brasileiro, que é levar vantagem em tudo, a toda hora, em qualquer oportunidade, como bem quiser, né? Então, é oportunista. Onde tiver uma oportunidade para levar vantagem, levarei vantagem. Seria a cláusula, né? Vamos dizer assim. Então, tem umas, assim, bem no dia a dia que a gente pode observar, por exemplo. Cidades turísticas, né? As pessoas, normalmente, da área de turismo querem levar vantagem em cima do turista. Cobra então, os mais preços caro, são caros. Cobra mais caro. Isso é um ethos coletivo oportunista. Para a patologia, também na página 13, 3ª linha. Poderia discorrer sobre a assimilação simpática intencional e a desassimilação simpática revigoradora? Isso aqui é para observar, é a mesma questão anterior que eu estava apontando, no sentido da pessoa, ela está trabalhando para manter o holopensene correto, o ortopensene e o posicionamento cosmoético dela. Então, ela tem que a todo momento estar mais atenta ainda às assimilações que ela vai fazer nos ambientes que ela vai. Se for na nossa área, né, de direito, né, Jarbas? Então, a gente entrou lá na repartição pública, então vamos fazer uma assimilação para ver o holopensene, ver o padrão do funcionário, né? Se há ambiente para trabalhar assim corretamente, ela vai observando, aí vai identificando as condutas que ela vai ter que tomar, né, dentro do holopensene correto que ela quer fazer. E aí, quando sai, ao mesmo tempo, a primeira coisa que tem que fazer é desassimilar para fazer o restabelecimento holossomático, revigorar nesse sentido, dela voltar à homeostase dela, ao padrão de equilíbrio. Senão você vai com aquele holopensene para casa e aí não desassimila, e aí você vai cair de novo, novamente, no holopensene do jeitinho, com outras consequências, né, que a desassimilação provoca. Vai ficar doente, aí começa a série de condições. Trinomiologia, página 14, 2ª linha. Poderia ampliar o trinômio autocorreção, heterocorreção, omnicorreção? Não é no sentido da auditoria lá que a gente estava falando, é no sentido, né, de
reverberação cosmoética do seu padrão pensênico. Então, assim, você faz a autocorreção, aquilo fica na sua psicosfera, na sua energosfera, aquilo vai reverberar positivamente e pode começar a provocar a correção. E expandindo isso para um nível maior de coletividade. Então, tem o exemplo do professor Rex aqui, do lado, que quando começou a dar aula na faculdade aqui, não podia dar aula em inglês, ele é professor de inglês, né? Dava prova em português, não podia ser prova em inglês. Ah, no curso de inglês? Na disciplina de inglês. Ah, na disciplina de inglês não podia ter prova de inglês. Não podia. É original, né? Pois é. Então, assim... É um paradoxo. Lembra aquela expressão também paradoxal? Né? Para inglês ver. Para inglês ver. Era o jeitinho testando o professor Rex para o inglês ver, né? Então, ele começou a manter o posicionamento cosmoético, a começar a aplicar a prova em inglês. Quer dizer, a autocorreção, ele começou a contaminar, os alunos começaram a se conformar com a situação, ninguém brigava mais, e isso começou a contaminar outros professores, né? Para exemplificar. Eu vou só continuar, que é o mesmo verbetógrafo. Filiologia, página 15. Poderia cotejar a verbaciofilia e a teaticofilia? A verbaciofilia e a teaticofilia. E pediu fazer um cotejo entre as duas, verbaciofilia e teaticofilia. Porque verbácio vem da verbação, né? Então, você falar algo e agir conforme você fala. E a teaticofilia é a teoria e a prática. Então, você tem o conhecimento de algo e aplica aquele conhecimento, não necessariamente só, falando. Então, é você ter... E o filia é você gostar do novo, né? Então, a pessoa que quer mudar o padrão pensênico do jeitinho brasileiro, ela tem que gostar de teorias, de conhecimentos que sejam novos, diferentes ao que ela está acostumada ao padrão de corrupção, né? E, ao mesmo tempo, também falar sobre essas questões opostas à corrupção, né? Que é a verbácia. E a mesma coisa da teaticofobia e a verbaciofobia. Mesma coisa, só que no contrário. No sentido, né? É o mesmo ainda, tá? Ele tinha até uma pergunta de paradoxo aqui, mas eu pulei porque você já falou antes, né? Então, função do tempo, para a gente dar tempo de... Tem gente querendo perguntar aqui. Na etiologia, da página 16, poderia comentar os itens 2, 4, 6 e 13. Então, eu vou cada um agora. 12. 2. Administração colonial. Tá. Aqui são as causas, segundo o enfoque do direito, dentro da pesquisa do Keith Rosen, do livro que eu mostrei antes, né? Então, administração colonial, a gente já comentou aqui, que a colonização veio de Portugal e quem mandava era o rei, né? Era a vontade do rei e a vontade também das colônias, né? Porque cada colônia era um mini feudo e aí você tinha um senhor feudal. Então, o dono do feudo, o senhor mandava, tinha a lei dele. E aí, esse senhor do feudo contrariava a própria vontade do rei de Portugal. Então, é mais ou menos o que permanece em algumas áreas aqui hoje, tá? O presentinho. Aí distribuía terra. Então, tinha o suzerano e o vassalo, né? Então, quem estava naquele feudo tinha que obedecer o dono da terra, nesse sentido. E isso aqui continua. Ele coloca que isso é a origem e esse padrão de funcionamento ainda permanece. Então, você pode ser no seu setor, você está na empresa, está no funcionalismo público, aquele setor onde você trabalha é o seu feudo. Então, você tem, se você é o chefe, você tem a administração colonial ali. Se eu sou o chefe, eu que mando. Entendeu? Independente da lei, das leis do direito administrativo. 4. Catolicismo. O catolicismo é a outra origem que a gente está falando, que é o holopensene, né, a religião católica, muito impregnada lá da culpa, da barganha, da submissão, né, da generosidade, entre aspas, falsa, que não é assistência, essa generosidade aqui da origem. Então, assim, gera uma rigidez, um senso de obediência a alguma coisa que é, no caso aqui, anticosmoética. Isso permanece. 6. Confusão legal. Aí é uma confusão mesmo. Né? Porque desde a nossa, né?
Desde a origem de Portugal, a história do direito brasileiro, que vem do excesso de lei que Portugal tinha, e aí que vem de outras legislações, permanece. Então, o Brasil, a coisa mais difícil de você encontrar é qual a lei que está valendo. Porque você tem uma lei que está vigente, é vigente nesse sentido que ela está válida, está funcionando, né? Traduzindo em miúdos. E existem outras também que entram, dependendo da área. Por exemplo, no direito tributário, né, todo dia você sai no mínimo 20 leis novas. Atos administrativos, uma série de condições. Então, essa confusão abre margem para lá a administração colonial, o paternalismo. É impossível, né, conhecer tudo. Né? Já criei um neologismo para você. Com profusão legal. Então, tem um pouco de com e um pouco de profusão legal. Isso é nome de verbete, isso aí também, não é? Oi. Aí, Adriana Ela, né? Foi Adriana. Eu estava vendo o seguinte, essa questão do sistema tributário ainda é interessante, porque ele mexe diretamente com a área do direito, né? Porque um dos segmentos que mais é beneficiado com essa confusão do sistema tributário nacional é a área de direito, dos advogados que têm bancas, sabe, consultores, ganham uma fortuna a partir da permanência dessa estrutura, não é isso? É isso mesmo. E os grandes escritórios tributaristas têm muitos funcionários. Tem um que fica só na biblioteca arquivando a área de direito tributário. Tem um que fica só pesquisando as leis que saem no dia, e no final do dia vai tudo atualizado para o advogado. Então, o bom escritório de advocacia é uma empresa, né? Na verdade, por causa disso. 13, herança ibérica. A herança ibérica tem a ver lá com a administração, a colonização, etc. Porque como a gente foi colonizado por Portugal, né, veio o ordenamento jurídico, a legislação, as leis de Portugal para o Brasil. Né? E lá já tinha confusão legislativa. Juntou a fome com a vontade de comer. Né? Aqui, quando colonizou, complexificou ainda mais a legislação, porque você tinha a de Portugal, mais a brasileira, mais a do senhor feudal, mais a do feudo, e hoje continua, né? Poderia comentar a frase enfática? Eu gosto muito da frase enfática. A autoconscientização cosmoética é o caminho para a eliminação do jeitinho brasileiro, possível de ser alcançada pela consciência interessada em superar essa parapatologia parasocial. Para mim, é uma mega síntese da Recim que é preciso fazer dentro do nosso holopensene para aquele que quer ter o ortopensene, que é o oposto do jeitinho brasileiro. E para fazer isso, né, a gente tem que trabalhar com a lucidez aí, multidimensional em relação à cosmoética. E trabalhar as energias, parapsiquismos, para ir ampliando, para poder ver as próprias consequências da manutenção do pato pensene, né? A questão da baratrosfera, você vê quando começa a mudar a assistência que você começa a fazer, multidimensional, né? No planeta, aí você começa a ter uma série de outros fatores indicativos para ajudar na reciclagem, né? E para intensificar ainda mais a reciclagem e fazer assistência para a sociedade, né? Aproveitando essa sua explicação da frase enfática, eu não sei se caberia ou se dá ainda tempo, mas me ocorreu aqui como uma sugestão, né, para o verbete. Na seção da argumentologia, a inclusão, além dos efeitos e das causas, as profilaxias, porque poderíamos ter pensado numa continuação, né? Porque é ótimo identificar, né, as causas e identificar os efeitos e as consequências. E o bacana seria também fazer uma listagem para a pessoa conseguir fazer a virada disso, né? A mudança disso. Então, como é que você sai desse holopensene, do jeitinho brasileiro? Eu pensei, as profilaxias, e aí é tudo isso que ela falou, né? Ela descreveu, e poderia ser uma listagem. Já faz um outro verbete aí, arranja um outro. Tem. Oi?
Passou. É, Isso, profilaxia aí na do frase- jeitinho. Isso, concordo, profilaxias do Profilaxia jeitinho, do ótimo. jeitinho. Então É, vira uma outro coisa assim. verbete, porque aí ela É. só trata da Pode parte ser. homeostática, né? Vamos Aham. dizer assim. É E uma não boa. nosográfica, né? Porque é totalmente É nosográfica. uma boa. E ali só para... Já está anotado aqui, né? Para a frase enfática, o professor Márcio ali, é o trabalho dele, e futuro curso, vou fazer propaganda, futuro curso da cosmoética, que é Muito bom. a autoconscientização multidimensional cosmoética. Muito bom. Eu vou Cosmoética. Eu vou pegar a deixa sua e dela simultaneamente. Quando você estava terminando o comentário da frase enfática, ela começou a exposição da sua. Eu ia pegar um gancho da autoconscientização cosmoética e o gancho dela é o da sugestão. Lendo na fatologia, eu tenho uma sugestão, pelo que surge lá na citaciologia, o jeitinho é um confronto com as normas, tal. Declaração de independência do eu que não quer enfrentar a norma. Tá, aí logo depois. O jeito é quaisquer ações praticadas de forma camuflada, à margem das linhas comportamentais norteadas pela lei. Pá. O jeito é uma imposição do eu contra as normas. Tal. Então, todas essas vezes, e só para reforçar, o que já vinha há algum tempo, eu pegando a deixa de vocês duas, eu tenho uma sugestão para fatologia, pensei em algo assim. Talvez esteja em alguma porção do texto, mas eu fiquei pensando, o que a gente do direito sempre, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. Então, eu pensei para incluir na fatologia algo assim. O fato recorrente da presença nos diversos ordenamentos jurídicos dos países, cada país tem seu ordenamento. Calma, tentando foco. O fato da presença de não ser válida a alegação de desconhecimento da norma jurídica aplicável. E isso, Adriana, que está na mesa, né? Agora vamos dizer, normalmente a pessoa pega no ato o jeitinho dela sendo desveidado, Poço de Santa, eu não sabia. Esse fato recorrente, legal, por escrito, tá? Na Constituição, no Código Civil, depende de cada ordenamento jurídico. Ninguém poder alegar desconhecimento da lei já é preventivo, ou é um pouquinho de medicina preventiva jurídica contra o jeitinho. Era essa a minha sugestão de constar na fatologia. E corroborando a citaciologia. Porque sempre no entrecho, contra a norma, tal. E pegando o gancho da sugestão. Bem lembrado, porque é fato. E é um argumento. Socorro, lá em cima. Oi, Adriana. Na página 13, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, o conflito de interesses ignorado. Você pode dar algum exemplo desse conflito de interesse ignorado dentro do jeitinho? A pessoa está numa situação que tem um conflito, mas ela tem uma intenção escusa que ela não expõe, finge que não vê o conflito e mantém o conflito ali. Entendeu? Porque ela tem o jeitinho para dizer. Então, vamos supor, você tem dois lados argumentando, né, por uma solução jurídica, alguma coisa assim, né, e ela vê que existe claramente um conflito, mas ela tem uma intenção de ganhar alguma coisa para manter aquela dúvida, né, aquele argumento, aquela coisa, porque depois ela vai entrar com uma solução do jeitinho que é completamente fora de tudo. Então, ela, ao invés de solucionar o conflito, né, apaziguar, dar uma solução, ela deixa aquilo se manter, ignora, finge, prolonga, porque lá na frente ela vai entrar com uma solução de jeitinho perfeita, entre aspas, com uma argumentação, né, uma falácia lógica super elaborada e, em alguns casos, com benefício financeiro, alguma coisa por trás. Super bem cobrada também. Você deu para entender? Sinergismologia, vamos lá? Página 14. Poderia expandir o sinergismo Equipim-Equipex, promovendo insights para encontrar a melhor solução cosmoética para o caso. Até emendou aí.
Sinergismo, página Não, eu 14. ouvi, mas é que você falou uma coisa. Não, que emendou que você acabou de falar do negócio contrário, né? A pessoa deixa o conflito para depois vir com uma falácia. Aqui não, é um insight, né? Para fazer o... Aqui é o oposto, exatamente. É o oposto, né? É o oposto. Quer dizer, você, numa situação que você está mudando o seu padrão PSN, que você quer aplicar o princípio da cosmoética lá, que aconteça o melhor para todos, né? Inclusive, se o melhor para todos, ou melhor, né? De preferência que não seja o melhor para mim, porque aí você não tem benefício nenhum, né, na situação. Aí você abre o rapport para a equipe extrafísica, e aí você consegue ter um insight para flexibilizar cosmeticamente, se for o caso, para encontrar uma solução dentro da legalidade também, né, ali que você não estava vendo antes. E isso reforça a solução contrária ao jeitinho, na verdade. Para a fatologia, na primeira linha, poderia expandir a questão da cobrança extrafísica? A cobrança extrafísica tem a ver com a pessoa que está tentando fazer a reciclagem, aqui no caso, e ela tem a cobrança das consciex vampirizadoras, energivoras, que querem manter no pato pensene. Então, fica uma cobrança para voltar ao padrão anterior. Então, muitas vezes, pode acontecer de cair a lucidez da pessoa que está se posicionando cosmoeticamente e ela começar a achar que aquele posicionamento não está correto, mas não é tanto assim, não precisa ser tão radical, né? E, na verdade, isso pode ser um indício de uma cobrança extrafísica para voltar ao padrão anterior, para ela não se posicionar e fazer o desassédio e assistência. Poderia opinar sobre o péssimo hábito de dar carteirada? Ela já deu a conclusão, né? Um péssimo hábito que deve ser erradicado. E basta qualquer carteirinha, né? Qualquer carteirinha que tenha alguma coisa a mais representativo do jeitinho brasileiro, né? Configuração mor, vamos dizer assim, do jeitinho brasileiro. Então, se você tem alguma carteira que indique que você tem algum, né, cargo, né, algum poder, alguma coisa, né, deixa ela guardadinha. Mantém no bolso e vai, né, conversando de consciência para consciência nos diversos locais. Um exemplo assim, radical disso para fechar, quando eu estava fazendo a pesquisa para o doutorado, do professor de Direito, teve uma reportagem na televisão que saiu do carro a menina do direito, isso mostra o jeitinho brasileiro. Ela queria fazer o teste do bafômetro, aí ela saiu com o dedo para cima assim, sou estudante de direito. Aí eu falei, pronto, ficou o jeitinho brasileiro. E daí, né? Estudante ainda. Estudante ainda. Aí o Rebson comentou bem, você nunca viu um estudante de letras saindo do carro falando, eu sou estudante de letras. Sou estudante de letras, né? Mostra bem o alopecene. Você quer aproveitar esse finalzinho para falar aí do Colégio Invisível? Ah, sim. Para quem não estava no início, a gente estava aqui com os componentes da pré-IC Cosmoetos, né? E o Colégio Invisível da Cosmoeticologia faz parte das atividades da pré-IC. E agora vai ter o 19º encontro, sexta e sábado agora, aqui no CAEC. São 19 encontros, então o Colégio Invisível tem 11 anos de existência, né? Por isso que foi feito um apelo cosmoético para se criar IC, né? 11 anos de trabalho, e aí, né? Tem que ter um outro patamar, né? Vamos dizer assim, né? Tem, 11 é ótimo. 11 com 11. Mas, enfim, sexta e sábado agora, e a temática é sobre autorreciclagens, né? Então, estão todos convidados a participar. Então, agradecemos a verbetógrafa, esperamos próximos verbetes. Já saiu com sugestão de 2, né? Fora os outros, né? Eu acho que é importante mesmo a gente esclarecer sobre essas questões, é muito sério, né? Então, agradeço aqui a presença dos tertulianos, dos teletertulianos, dos paratertulianos, e até a próxima. Nossos comerciais, por favor. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 23 perguntas online. Para hoje temos 4 recados. Rômulo, com a complementário, Márcio, Colégio Invisível, Encontro de Cosmoeticologia, Dalva, Zefirologia, Eucárdio, Palestras, Preceptocons. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os tertulianos e teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que ocorrerá de 21 a 23 de novembro, nesse
próximo fim de semana, com a temática profilaxia do autoassédio. Os EPICONs desse curso serão Alcir Alves, Everton Santos, Felipe Mansur e Dulce Dal. Então, é uma oportunidade para todos estudarem, né, técnicas de profiláticas em relação ao autoassédio e também trabalhar com a clarividência interassistencial. Maiores informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar a todos para participar do 19º Encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia. Esse evento vai ser realizado na sede da CIP, no Discernimento, na sala 212, aqui em Foz do Iguaçu, nos dias de 21 e 22 de novembro. Tem início na sexta-feira à tarde e continua no sábado pela manhã e tarde. O evento contempla várias mesas de debate, cada uma delas abordando a relação ou a interface da cosmoética com alguma especialidade conscienciológica, entre as quais a questão da comunicação, a questão da cosmoética e paradireito, e da cosmoética mental somática e a parapolítica também. Estão todos convidados. Muito obrigado. Boa tarde. Pessoal, próximo dia 29 de novembro, das 15 às 18 horas, teremos o curso Zefirologia com a professora Mabel Teles. Teremos também esse curso em EAD. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Estou aqui em nome da Pré-IC Precepto Cons para lembrar e convidar que na próxima semana, terça e quarta-feira, haverá uma série de palestras e oficinas explicando o que será a Pré-IC Precepto Cons dentro das atividades que está desenvolvendo. Então, na segunda-feira, uma série de palestras com vários professores, preceptores que estão trabalhando atualmente. E no dia 26, quarta-feira, haverá oficinas, a escolha da pessoa, e também terminando com 2 ou 3 palestras. E como o evento é gratuito, então recomenda só a inscrição prévia junto à Secretaria do CAEC, ou poderá se dirigir diretamente no dia para fins de assistir a essas palestras. Obrigado. O verbete de amanhã será Biblioitinerância Internacional, da especialidade Viajologia, da professora Kátia Aracaki. Boa tarde.